Se você trabalha com vídeo nos últimos 10 anos, com certeza você teve ou quis ter a 1835. Essa lente é simplesmente fenomenal. E em 2025 ela recebeu uma atualização e ela vem com a responsabilidade de resolver alguns problemas que a nossa rainha do APS-C tinha, como barulho no foco, no autofoco, o peso, que essa lente é bem pesada, e o bocal e-malte para quem usa Sony, que é o que a gente está fazendo agora. E as imagens que vocês estão vendo agora já está sendo captada com a 1740. Esse review não vai ser um review super técnico, cheio de specs e um monte de coisas teóricas. Eu quero mais, na verdade, conversar com você um pouquinho sobre essas lentes e te mostrar a realidade da atualização, as coisas boas e as coisas ruins, e te apresentar um pouquinho das diferenças sutis que essas duas lentes têm. Se a gente for falar um pouquinho sobre a construção, elas são bem similares, mas eu já quero tirar o elefante da sala e dizer que a Sigma acertou em cheio quando fez essa lente também para o bocal e-malte, já que a gente não tem isso na nossa rainha 1835, ela precisa de um adaptador, que eu tenho aqui inclusive, que é o Sigma MC11, e aí a gente coloca ela aqui, e uma lente que já era muito pesada passa a ser muitíssimo pesada. Ela é grande, mas no comparativo vocês vão ver que elas são do mesmo tamanho. Se a 1835 tiver sem o adaptador, então o tamanho eu acho que não fez muita diferença no final das contas. O que mudou bastante foi o peso e o diâmetro. A nossa rainha 1835 tem um bocal de 72 mm e a 1740 tem um bocal de 67 mm, facilita muito para a gente usar filtros menores e mais leves. No fim das contas, o conjunto acaba ficando bem mais leve porque você não tem nem adaptador e nem um filtro ND muito grande. Eu acho que o peso foi a mudança mais substancial na construção dessa lente, porque a 1740 está pesando 560 gramas, enquanto a nossa rainha pesa aproximadamente 800 gramas. Com o adaptador ela vai para perto de 1 kg. O autofoco também é uma coisa que melhorou bastante, apesar da 1835 ter um ótimo autofoco. A 1740 é uma lente muito mais moderna, 10 anos de diferença entre elas, então o autofoco é mais rápido, o motor é diferente, então o autofoco é mais rápido, mas isso não deixa nada a desejar quando a gente está usando a 1835 em câmera Sony, que é o caso que a gente está fazendo nesse momento, só que com a 1740. Quando eu uso a minha 1835, eu uso o adaptador MC11 da Sigma e aí eu fico praticamente como se a lente fosse nativa. Então o autofoco funciona muito bem mesmo, assim. Vamos colocar numa escala de 0 a 10, a 1835 vai funcionar 9 e a 1740, por já ser bocal e-malte 10 anos mais nova, uma lente toda atualizada, vai ser nota 10 de 10. Mas assim, 9 é muito bom, então eu não tenho problema com o autofoco dela usando o Sigma MC11. Com outros adaptadores, ela se perde de vez em quando, então vale ressaltar que o adaptador Sigma MC11 é primordial se você quiser usar essa lente em câmera Sony. Mas como nem tudo são flores, a minha primeira crítica à 1740 é que o anel de foco dela afinou, ele ficou mais estreito, ele não é tão largo quanto esse aqui da 1835, esse carinha aqui, ó. Então ele é um pouco mais fino e isso prejudicou um pouco a pegada da lente, já que ela é mais fina e também com o anel menor. Então ele é deslizante do mesmo jeito, ele é suave do mesmo jeito, mas o anel ficou mais estreito. Então isso me dificultou um pouco na hora de usar. Eu gostei do anel, mas achei que ele ficou muito perto do corpo da câmera e também mais fino. Minha mão não é muito grande e eu mesmo assim tive dificuldade para fazer o zoom ali. Sem contar que o anel de zoom das Sigmas são invertidos, então quando você acha que está indo para frente, se você tem costume de usar outros modelos de lentes que são do mesmo padrão, a Sigma por algum motivo usa os anéis de zoom, não sei se de todas as lentes, mas acredito que de todas as lentes, invertido. Então, como eu disse, não sei por que motivo, mas eles são invertidos e é bem estranho quando você começa a usar. Como eu já uso a minha 1835 há bastante tempo, eu já acostumei com ela, mas quando eu pego uma lente Canon, por exemplo, ou uma lente Sony, eu dou umas
erradas ali na hora de fazer o zoom. Mas como eu disse, ele continua sendo bem agradável e bem suave na hora de operar. Uma coisa que incomoda todo mundo, principalmente profissionais que usam aquele microfone shotgun em cima da câmera, é o barulho do motor de autofoco da 1835. Ele faz realmente muito barulho e conforme a lente vai ficando mais velha, esse barulho ainda vai aumentando mais, vai ficando mais aparente. Então, para quem faz documentários, entrevistas, que usa o microfone shotgun em cima da câmera, vai sentir bastante dificuldade com a 1835. Mas na 1740 o barulho do motor de foco é absolutamente zero. Então, para quem tinha esse problema e apesar de gostar muito da 1835, não usava essa lente por conta disso, aqui na 1740 isso já não existe mais. A lendária e clássica 1835 é muito conhecida e muito desejada pelos flares. Eu, por exemplo, comprei essa lente em vez de comprar a 1740 porque eu queria esse visual mais vintage, se assim eu posso dizer, desses flares mais proeminentes, mais aparentes. Já na 1740 isso foi bem prejudicado. A Sigma colocou vários coats, vários filtros anti-flare para poder tirar esse reflexo. A gente entende que é para trazer mais nitidez, mais contraste, mas o lendário flare da nossa rainha é demais. E eu, quando comprei essa lente aqui, a 1740 estava para lançar e eu preferi comprar essa porque eu queria esses flares mais proeminentes do estilo da 1835. Então eu não esperei lançar a 1740, principalmente por conta desses revestimentos que estão tirando e impedindo um pouco que esses flares aconteçam. Eu vou mostrar exemplos aí para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas eu particularmente optei pela 1835 pensando nesse visual, nesse flare diferente, então eu não me importo de usar o adaptador MC11 e não me importa que ela que ela seja mais pesada e que ela fique mais pesada com o adaptador, mesmo assim, porque eu acho que o visual dela, para o meu trabalho, porque eu gosto, para o meu gosto, isso aí é muito de profissional para profissional, eu gosto mais do comportamento de flare da 1835 do que da 1740 mais nova. Uma coisa muito legal que a Sigma fez na 1740 foi ter diminuído a bitola da lente, então ela é mais fina, né? Ela foi de 72 da 1835 para 67 na 1740, então ela ficou um pouquinho mais fina e consequentemente um pouco mais leve também. E aí, para usar o filtro ND, você usa o filtro ND menor, é mais leve, então, como eu disse, o conjunto todo acaba ficando mais leve. A clássica 1835 é muito conhecida pela nitidez, né? Ela é bem charpuda, e a 1740 não ficou atrás, eles reproduziram muito bem o que eles já tinham feito de excelente na 1835, eles reproduziram muito bem aqui na 1740 também. Ela continua bem charpuda, mas a Sigma fala de diferenças substanciais no respiro de foco. Veja aí, o que vocês acham? No fim das contas, a clássica 1835, a rainha do sharpness, ainda tem o seu valor, porque ela tem esse visual mais orgânico e o seu preço de mercado também acabou com o tempo se deteriorando um pouquinho, então ela acaba sendo um pouco mais barata. Muitos acham que conforme o tempo for passando, muita gente, e a maioria provavelmente, vai migrar da 1835 para 1740, principalmente usuários de câmera Sony, mas eu sigo e continuo muito feliz com a minha 1835 pesadona, robustona e com o adaptador. Estou bem feliz com a minha, mas inevitavelmente eu não posso negar que a 1740 foi uma bela reprodução da 1835, então entrega um visual incrível, também construção incrível, teve algumas mudanças que inevitavelmente a marca tem que ir fazendo para ir se alocando no mercado, mas a 1835 ainda tem meu coração. Mas eu sei que a maioria dos profissionais vão preferir uma lente mais leve, pouquíssima coisa menor, porque ela é basicamente o mesmo tamanho uma da outra, mas ela é bem mais leve, a bitola é menor também. Inevitavelmente, como ela é mais nova, os motores lineares vão responder o foco mais rápido. Então eu acredito que muita gente vai trocar e vai fazer o upgrade para essa lente que também é incrível. Como eu disse, eu sigo feliz com a minha, mas se você
vai comprar agora essa lente, o que você precisa pesar é custo-benefício, né? Então se você usa a câmera Sony, com certeza a 1740 vai funcionar melhor, porque ela já vai encaixar direto ali, você não vai ter o custo e nem o peso extra do adaptador, e a resposta do foco, como eu disse no começo do vídeo, é 10 de 10. E com a 1835 é 9 de 10, que também é excelente, mas você precisa entender que é uma lente adaptada. Então, em alguns momentos, raríssimos momentos, ela se perde, mas eu particularmente, no tempo que eu uso essa lente, eu nunca perdi um take e falei, putz, perdi esse take porque ela desfocou. Em alguns momentos de pouco contraste, ela se perde um pouquinho, mas logo ela se acha, e eu particularmente nunca tive problema de perder nenhum material por conta de autofoco. Então esse foi um pouquinho da nossa queridíssima rainha 1835 da Sigma, um projeto incrível que a Sigma fez lá em 2015 e que agora está sendo substituída pela novíssima e que também com certeza vai se tornar a queridinha do mercado 1740, principalmente para quem usa câmera Sony. Então eu sigo muito feliz com a minha 1835, eu sempre brinco com os meus amigos, se eu pudesse ter apenas uma lente, com certeza seria a 1835 1.8 Art. E agora também testando a 1740, essa lente é maravilhosa. Então cada um que se vire e se decida com esse BO, porque as lentes são incríveis, a Sigma tem uma construção maravilhosa, o projeto dessas lentes são maravilhosos e eu gosto demais e sigo muito feliz com a minha. Espero que esse vídeo te ajude a tomar uma decisão mais assertiva se optar pela 1835 ou se optar pela novíssima 1740. Bom, por hoje é isso, espero ver vocês no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!